Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça. O que acontece quando as constituições, muitas vezes escritas décadas ou séculos atrás, precisam responder às grandes questões sociais do nosso tempo? Como os juízes fazem para ler o que está nas entrelinhas? Pois é, essa é a grande pergunta, né? De um lado, a gente tem um texto com palavras bem específicas. Do outro, uma sociedade que não para de mudar, que traz novas demandas, novas formas de ver o mundo. Como é que se faz essa ponte? Como um tribunal pode chegar e dizer que um direito existe se ele não está lá, preto no branco, no texto constitucional? E para a gente começar a entender isso, nada melhor que um exemplo real. E que exemplo, hein? Quando o STF aqui no Brasil reconheceu a união homoafetiva, ele não achou um artigo na Constituição que dizia é permitida a união entre pessoas do mesmo sexo. Não tinha. A decisão foi construída em cima de algo muito mais amplo, os princípios da dignidade, da igualdade, da não discriminação. A grande sacada aqui é entender qual é o caminho mental para chegar nessa conclusão. Bom, para entender essa lógica, a gente precisa dar um passo para trás. É que a própria ideia do que é uma Constituição mudou e mudou muito. Foi uma verdadeira virada de chave. Olha só que interessante essa comparação. Antes, a Constituição era vista quase como um manual de instruções do Estado. Ela dizia quem manda em quê, quais os limites do poder, era um livro de regras políticas. Depois da Segunda Guerra, principalmente na Europa, isso muda completamente. A Constituição passa a ser o coração do sistema, um documento que carrega os valores mais importantes de uma sociedade. E aí, o papel do juiz também se transforma. Ele não é mais só alguém que aplica uma regra. Ele se torna um agente que precisa fazer aqueles valores acontecerem na prática. E essa mudança, como a gente vê aqui, não aconteceu do nada. Ela foi uma resposta direta às tragédias do século XX, ao totalitarismo. A lição aprendida foi que a vontade da maioria, expressa em leis, não era o bastante para garantir a justiça. Era preciso ter um núcleo de valores, de direitos fundamentais, que estivesse acima da política do dia a dia, protegendo todo mundo. Ok, se a Constituição agora é diferente, os juízes precisaram de uma caixa de ferramentas nova para trabalhar com ela, né? A leitura literal, ao pé da letra, já não dava mais conta de resolver os conflitos cada vez mais complexos. E a ferramenta mais importante dessa nova caixa é saber diferenciar regras de princípios. Uma regra é bem direta, é tudo ou nada. Por exemplo, a idade mínima para ser presidente é 35 anos. Ponto. Não tem 34,5. Ou você cumpre ou não cumpre. Já um princípio como a dignidade da pessoa humana é diferente. Ele é um ideal, um objetivo. A gente tem que tentar realizar ele ao máximo em toda e qualquer situação. E é aqui que a coisa complica, e fica interessante. Se a Constituição é cheia desses grandes princípios, o que a gente faz quando eles batem de frente? Pensa só, um jornal quer publicar uma matéria usando a liberdade de expressão, mas a matéria expõe a vida de uma pessoa que tem direito à privacidade. E aí, qual princípio vale mais? Para resolver essa briga de gigantes, os tribunais criaram uma técnica chamada ponderação, ou teste da proporcionalidade. E não é um eu acho que não. É um método, um passo a passo bem lógico. Primeiro, o juiz pergunta, essa medida que estão querendo tomar serve para o objetivo que se busca? Segundo, é realmente necessária ou tem um outro jeito de fazer isso que prejudique menos o outro direito? E por último vem o grande equilíbrio. O benefício que eu gero para um lado compensa o prejuízo que eu causo para o outro? É um trabalho quase de ourives. Então, com todo esse poder e essas ferramentas na mão, surge a grande polêmica, o debate que nunca acaba. Afinal, o juiz é um árbitro neutro que só aplica as regras do jogo ou ele é um jogador ativo que ajuda a definir o resultado? E aqui a gente tem os dois times. De um lado, tem a turma que acredita que o trabalho do juiz é ser um detetive do passado. Ele tem que descobrir o que a lei significava lá na época em que foi escrita. É quase uma arqueologia. Do outro lado, tem quem veja a Constituição como um organismo vivo. Os grandes princípios estão lá, mas a gente precisa adaptar eles para os problemas de hoje. E nessa visão, o juiz não só encontra a lei, ele participa da construção do significado dela. A visão mais, digamos, otimista é de que, no fundo, todo juiz bem-intencionado quer apenas uma coisa: acertar. Encontrar a interpretação mais correta e aplicar a lei de forma justa.
deixando de lado as próprias opiniões. Mas aí vem a visão mais cínica, ou talvez realista, dependendo do para quem você pergunta. Ela diz que, no fim das contas, a ideologia e as convicções pessoais de um juiz pesam mais do que qualquer teoria jurídica. Que, na prática, a gente olha para o nome do juiz e já imagina como ele vai votar, porque a decisão já estaria tomada antes mesmo da análise do caso. E olha, essa discussão toda não é só um debate acadêmico, não. Ela vai direto para uma tensão que existe no coração de qualquer democracia moderna. A tensão é exatamente esta. A democracia se baseia na ideia de que a vontade da maioria deve prevalecer. Mas a Constituição existe justamente para dizer: calma lá, existem certos valores, certos direitos que nem a maioria pode violar. E quando a vontade da maioria, representada pelos políticos eleitos, bate de frente com um desses valores protegidos pela Constituição, quem tem a palavra final? E essa tensão fica ainda mais forte quando os políticos simplesmente não agem, ficam em cima do muro. Questões urgentes como o direito de greve dos servidores ou as uniões de pessoas do mesmo sexo não foram resolvidas pelo Congresso por muito tempo. Só que a vida real não para esperar. Os problemas chegam na justiça e alguém tem que decidir. E ao fazer isso, o judiciário acaba ocupando um espaço que, em tese, não seria dele. E isso tudo nos traz de volta ao ponto central. Toda essa conversa sobre métodos, papéis e teorias, no fim, é sobre uma coisa: o poder gigantesco que está nas mãos de quem dá a última palavra sobre o que a Constituição significa. Então, a grande conclusão é esta: interpretar nunca é um ato neutro, é um ato de poder. O poder de interpretar a Constituição é, na prática, o poder de dar uma nova forma a ela. Isso quer dizer que a Constituição nunca está realmente pronta. Ela está sendo construída e reconstruída todos os dias nas decisões dos tribunais. E, no final, a gente fica com essa pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. A gente deve olhar para a Constituição como uma âncora que nos mantém presos às ideias e valores do passado, ou como uma bússola, um guia com princípios flexíveis que nos ajuda a navegar por um futuro que está sempre mudando? É uma questão que não tem resposta fácil e talvez nem tenha uma resposta única. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise.